Olá, brava gente brasileira, tudo bem com vocês? Olha, como eu falei agora há pouco, não sei se vocês vão me aceitar com essa voz, mas aqui estou para cumprir com vocês um combinado que a gente tinha de fazer uma live sobre a reforma tributária e eu falei que eu teria uma convidada especial hoje mesmo. Então, vamos começar. Deixa eu colocar aqui o tema para vocês. Eu tô meio sumidinha por causa da minha voz, justamente porque segunda-feira eu nem estava falando. O Diogo também está assim, então assim, aqui em casa tá todo mundo com a voz meio de pato rouco mesmo. E vai assim porque nós temos um compromisso, né? Eu vou chamar aqui a doutora Lilian para apresentar ela para vocês. Deixa eu só ver aqui. Ai, gente, peraí que eu tô apanhando pra variar um pouquinho. Não sei se vocês estão me ouvindo. Aqui. Já mandei o convite aí pra ela. Olá, tudo bem? Boa noite. Boa noite, tudo bem? Vou colocar aqui também fixar aqui o tema da nossa live. Estou animadíssima hoje de ter convidados. Estou me sentindo muito chique. Estou me sentindo sozinha. Isso é muito bom. Mas já, como falei, vou apresentar para vocês a doutora Lilian Barreto. Ela é especialista em direito tributário e ela manda muito bem nessa área. Ela sabe tudo sobre holding e a gente vai conversar um pouco mais sobre isso. Por quê? Essa parte de holding pega muito com a questão da reforma tributária. E aí, a gente vai explicar um pouco para vocês o que ainda dá tempo de fazer antes dessa reforma tributária, para vocês ficarem espertos e conseguirem também pagar menos imposto e conseguir, digamos, não vou dizer fugir, né? A gente não foge da nossa legislação, até porque se você tem bens no Brasil, você está sujeito à legislação brasileira. Mas um jeito disso ficar bem menos pesado no seu bolso no futuro. Então, fiquem ligados. Bom, eu queria que vocês me confirmassem o áudio, se vocês estão conseguindo ouvir minha vozinha de pato rouco. Por aqui tá beleza. Beleza? Eu também tô te ouvindo bem. Eu acho que tá todo mundo te ouvindo também. Deixa eu só falar, doutora Lilian, que eu sei que o pessoal pergunta depois, que a live vai ficar salva aqui no canal também. E aí, se vocês quiserem ficar com dúvida, volta, ouve de novo, porque tá em muita informação importante, tá? Vou passar a palavra para a doutora Lilian, deixa eu ver aqui, para ela se apresentar, cumprimentar vocês também. Com você. Boa noite. Obrigada pelo convite, né? Fico muito feliz e honrada, porque, querendo ou não, né, a gente constrói todo o nosso patrimônio justamente para ajudar nossos filhos, colocar o nosso futuro, né? A gente trabalha para o nosso futuro, que é nossos filhos. Então, quando a gente vem falar de planejamento sucessório, isso é de grande valia e muita importância, que às vezes fica escondido o tamanho da importância disso, né? A economia que a gente pode buscar nessa economia futura, né? E esse é um dos meus motivos, né? Onde eu prego, a gente buscar realmente a economia futura pra gente, né? Para ser benéfico pra gente. Não é fugir dos tributos, né? Não seria a palavra mais correta também, que eu entendo, mas e sim pagar o que é correto, né? Que a gente também não precisa pagar o que é em excesso, né? Eu sou a favor de pagar o que é correto. Exato. Mas e aí? Vamos entrar mais no tema aí. Me fala quais pontos de mudança que você observou aí. Eu já fiz uma live falando um pouco na minha área o que muda, mas eu também quero ouvir da doutora Lilian o que muda com essa reforma tributária. Bacana. Com a reforma tributária, a gente veio com um pensamento de simplificar a tributação, né? A legislação tributária. Atualmente ela é muito complexa, tanto que uma pessoa leiga, ela fica perdida e acaba pagando de forma errada, justamente pela sua complexidade, né, dela.
Então, acho que até um dos motivos dela ser tão complexa é justamente induzir ao erro, né? Então, esse é exatamente onde a gente precisa desse apoio de um especialista para poder ajudar no dia a dia. Porque é tantos tributos, impostos, é tanta taxa que a gente tem que pagar, que às vezes ele nem precisa de ser pago, né? Às vezes é até indevido. E tal município, tal estado cobrando e não deveria ser cobrado, né? Então, essa reforma tributária, ela veio no sentido de simplificar. Então, como que eles buscaram simplificar? Unir tributos, né? Então, ao invés da gente ter 5 tributos separados, a gente vai passar a ter 2. Então, ele vai ser mais simples, né, na parte didática, mas ele não vai ser mais econômico, né? Ele não está sendo mais econômico, ele não está buscando uma redução da carga, ele está buscando realmente simplificar a aplicação dos tributos, né? Então, a gente vai ter aí, pela PEC, né, a instituição do IBS, que é o Imposto sobre os Bens e Serviços, onde vai ser arrecadado o ICMS e o ISS juntos, né? Então, a gente vai ter o Estado e o município trabalhando em conjunto, em um único tributo, e a gente vai ter a contribuição sobre bens e serviços, que é onde a gente tem o PIS, a COFINS e o IPI. Então, a gente vai ter essa distribuição dos 5 tributos em 2. E para aqueles produtos que a gente não quer que sejam comercializados, que é prejudicial à saúde, e a gente ainda vai ter o imposto seletivo, né? Que é onde a gente consegue aumentar a taxa para desincentivar a utilização desse produto, que é um cigarro, uma bebida alcoólica, ou a gente não quer exportar, né? Então a gente consegue melhorar, aumentar essa tributação para manter todo o produto dentro do Estado brasileiro e não exportar para outros estados, então a gente consegue conter, né, a carga tributária internamente, ou quando a gente fala assim, não, vamos exportar que a gente está precisando de que o mercado brasileiro ande, vamos botar para exportar, a gente consegue reduzir. Então tem esse imposto seletivo justamente para ele ser mais maleável. Entendi. E me fala aqui, na minha live sobre a reforma tributária, que eu falei um pouco sobre isso, eu pessoalmente, e como advogada também, não vislumbro muito que eles vão diminuir. Não. Porque o que eu explicado era o seguinte, a legislação fala que pode ir até 8% o imposto do inventário, por exemplo. Isso, em alguns estados, ele é até... Então, vamos lá. Se é até 8%, tem alguns estados que isso é progressivo, que vai de 2% a 8%. Tem alguns estados que a tabela é fixa, como aqui em Minas Gerais, que é 5%. São Paulo, por exemplo, 4%. Então, a gente tem essa variação em vários estados do Brasil, com a possibilidade de ir até 8%. E aí, o que eu acho? Que com a reforma tributária vai todo mundo até 8%. Então, para a gente aqui em Minas, por exemplo, a gente pagaria um pouco mais. Para quem está no Rio, por exemplo, e tem uma herança muito grande, vai cair naquela regra de progressão do tributo, e aí pode sim, já pagaria 8%. Mas a regra é que, no final das contas, a maioria dos estados, o imposto pode sim aumentar. Mas e aí, o que você me acha? Você acha também que vai ter redução nessa carga tributária, no final das contas, para o bolso do contribuinte, né? Falando no consumo, vai ter um repasse para o consumidor final, né? Agora, falando nessa questão de bens, que é a parte de sucessória mesmo, que é a transmissão da doação ou causa-mortes, né? Eu não vejo redução. O que eles querem é aplicar a como que é? Fala que eu esqueci. Progressividade, isso. Então, eles querem ser progressivo o que já existe hoje, né? Já é um setor que existe hoje, mas não para todos os estados. Então, atualmente, cada estado consegue escolher pela sua legislação própria como ela vai aplicar, né? Então, alguns estados, é o que você falou, a gente tem o São Paulo com 4%, a gente tem Minas com 5%, a gente tem Amazonas com 2%. Então, assim, a gente consegue realmente verificar que cada estado, ele atua de uma forma. E a reforma tributária, ela busca fixar aquele valor e vai ser progressivo. Então, o que vai ser progressivo? Em cima do valor da herança. Então, se você tem uma herança de 200 mil, você paga ali o início de 2, por exemplo. Se você vai ter uma herança de 500 mil, já vai subir, já vai aumentar essa porcentagem, que vai aumentar muito a carga, né? E a gente ainda tem um projeto de lei que ele vai prejudicar ainda mais, porque essa carga máxima, ela pode ser que ela não seja 8%, igual ela é hoje. Pode ser que ela chegue a 20%. Então, assim, vai elevar a carga demais, né?
Eu achei um vídeo antigo meu do canal, há mais de um ano, que eu já venho falando, gente, a gente não pode deixar para a última hora, porque tá na lei, tá ali no papel, mas a gente não tem no país que tem a maior segurança jurídica. Então, pode mudar. E aí, agora, chegou agora esse ano, a gente está com essa mudança aí batendo na porta e a gente precisa saber o que ainda dá para fazer. Então, eu sei que a doutora Lilian veio falando bastante sobre isso. Tem mais algumas alterações, principalmente com relação ao inventário extrajudicial, que eu vou falar um pouquinho rapidamente aqui para vocês. Porque, para quem tem a intenção de fazer um inventário extrajudicial, antes, até a doutora Lilian falou, a gente podia usar, por exemplo, fazer uma parte do inventário lá no Amazonas, por exemplo, onde o imposto era mais barato. Então, as custas são mais baratas, digamos. Amazonas, Brasília, tem alguns impostos, algumas custas que lá são mais em conta. Só que aí você recolhia, por exemplo, uma parte do tributo aqui em Minas, se você tinha um imóvel aqui, e você fazia outra parte do inventário, por exemplo, judicial, em Brasília, Amazonas, porque ficava mais barato. Isso também deve alterar com a reforma tributária. E a partir de então, todos os estados vão ter as mesmas... na verdade, desculpa. O inventário tem que ser feito no lugar onde que a pessoa morava. Então, você não pode mais correr para um estado ou para o outro onde a carga tributária, as custas seriam menores. Você é obrigado a fazer naquele mesmo estado onde está o bem, onde o falecido estava morando, em regra, nos últimos anos, né? Então, é uma mudança muito importante com relação a esse imposto. Mas aí... Pode falar. Só para não perder o raciocínio, né? Antes a gente conseguia também esse imóvel, né? Que é fixo, que deveria ser recolhido o imposto no estado que o imóvel estava, a gente conseguia colocar ele dentro de uma empresa que não fosse uma hold, né? Uma empresa e conseguia distribuir ele como cota. Quando a gente distribuía como cota, a gente conseguia colocar ele como um bem móvel. Então a gente poderia fazer esse inventário em qualquer estado, aproveitando essa economia das custas que você falou, né? E com a reforma, não, isso já não vai ser possível mais. Então, vai ser impossível passar esses imóveis para cotas para poder fazer inventário em outro estado, porque realmente vai ser o domicílio. Então, a escolha vai ser escolher o domicílio, a gente pode escolher em qualquer lugar do Brasil. Então, você pode escolher que o domicílio seja no sul e morando em Minas. Super tranquilo isso, né? Você precisa ter um imóvel lá, uma estadia, tudo. Você comprova que o domicílio é lá, você consegue escolher esse domicílio lá. Então, a escolha para um planejamento sucessório pós-reforma, né, se ela continuar no mesmo sentido que ela vem sendo aplicada, né, discutida, ela pode ser escolher o domicílio fiscal lá no sul antes do falecimento, né? E depois do falecimento, realmente vai ser onde o falecido situava, né? Não tem o que fazer. Então, realmente é onde a gente tem que destacar o valor do planejamento sucessório, né? Ainda que não seja para uma construção de hold, mas ela traz sim uma economia, por mais simples que seja. Sim. Eu costumo simplificar assim, gente. Morreu com alguma coisa no seu nome, você tem que passar pelo inventário. Ou uma das formas simplificadas do inventário. Não quer passar pelo inventário ou nenhuma dessas formas que a gente sabe que são muito difíceis, depois que falece, como que fica, como é que levanta documento, eu sei que é muito burocrático, mas aí você tem que pensar em uma das formas de planejamento sucessório. Porque a morte marca um evento, muda. Não dá mais para você fazer mais as mesmas, usar os mesmos institutos do direito. Então, a gente tem essa questão aí. E a gente tem aí um tempo para a gente planejar isso antes dessa reforma realmente passar. Então, tem uma certa urgência para quem tem bens e está se organizando para não cair nessa regra que eu falei. Porque depois que falece, aí não tem jeito. Aí cai nessa questão do inventário. Mas eu queria que você me colocasse aí. Eu sei que você é a menina dos números. Para o direito, ela é um terror. Porque é uma advogada que sabe de números, gente. Isso é um supra-sumo. Doutora Lilian, gente, vamos abrir um parênteses aqui para conversar. Vamos fofocar um pouco. Ela também faz recuperação de tributos de empresas. Então, assim, lida com muito número, lida com muita informação que, às vezes, como ela falou, não precisava da empresa ter pago aquele valor, então ela consegue também recuperar tributos, então ela sabe tudo sobre essas questões. Então fiquem ligados também, gente, no perfil dela, que ela tá sempre postando coisas sobre isso, tá? A gente é aqui de Juiz de Fora, a gente tem um escritório aqui,
Então também, se vocês quiserem entrar em contato, vai ter o meu Instagram e o Instagram dela. E estamos juntas nessa daí. Vamos falar um pouquinho sobre as custas do inventário? Vamos falar um pouquinho sobre os custos, né? Que não é barato, né? Todo mundo que já passou aí por um tio, né, que teve que fazer um inventário judicial ou extrajudicial, que seja, sempre escutou reclamação. Não, uma parte do meu bem fica, eu tenho que vender o imóvel, pagar todos os custos, que realmente não é barato, né? E é onde entra a parte da hold, que ela é sensacional para isso. A gente consegue uma grande economia. Depois da reforma, a gente vai conseguir uma economia? Vai, mas essa economia não vai ser tão boa quanto hoje, né? Então aí que tá uma urgência também da gente buscar, né, informar sobre a hold e fazer uma análise desse planejamento sucessório pela hold. Acho que é de muita vantagem antes dessa reforma, né? Deixa eu fazer um parênteses que talvez o pessoal não seja, às vezes, tão habituado. A gente tem uma forma de planejar a herança. Quando a gente fala em planejamento de herança, a gente pode estar falando uma coisa mais simples, alguns instrumentos como a doação e o testamento, que são formas mais simples para quem tem um pouco menos de bens também. A distribuição de cotas, né? Vai ter essa, digamos, planejamento tributário simplificado, um pouco mais simples. Mas a gente tem uma questão mais avançada, que é a questão da hold, que a gente vai trazer aqui muito para vocês hoje. Porque a gente vai trazer números para vocês entenderem. A doutora Lilian preparou tudo para a gente, ó. Acompanha, gente. Tem cálculo aí. Vamos lá. Bastante cálculo. Vamos lá, eu fiz um exemplo aqui, né? Eu tô com a planilha. Agora eu vou olhar um pouquinho pro fundo, porque eu tô com a minha planilha, né? O Excel faz parte da minha vida agora. Né? Conforme a doutora Gislene falou, aquela advogada que gosta de números. É raro, mas acontece. Eu gosto dos números só dentro do meu bolso, assim, sabe? Em forma de notinhas. É bom também. Eu fiz um exemplo, né? Vamos supor que a gente tem um imóvel, uma casa ou vários imóveis, que esses imóveis somam 3 milhões de reais, né? Um exemplo básico. Só tem que esse é o valor de mercado, de 3 milhões. Se a gente passa para um inventário, seja judicial ou extrajudicial, a declaração que a gente tem que fazer desse imóvel é em cima do valor de mercado, né? O que onera muito o valor do ITCMD. Porque a gente vai pagar a porcentagem em cima desse valor de mercado, que é os 3 milhões, né? Então, se a gente está falando em Minas Gerais, por exemplo, que é 5% de ITCMD, a gente está falando de pagar 150 mil reais só em imposto, que é muito alto. Quando a gente coloca isso numa hold, a gente consegue reduzir esses 150 mil para 40 mil. Você imagina? Né? Muita economia. É muita economia. É muita economia. Por quê? É o que antigamente, assim, antigamente a gente tinha aquela coisa que só os ricos conseguiam planejar, conseguiam ter informação, esse tipo de coisa. Quando a gente vem falando assim, explicando para vocês em números, a gente traz justamente isso, de mais pessoas terem acesso a essa informação e ver que dá para fazer esses instrumentos que antes eram considerados para gente rica fazer, né? É claro que eu falo, aí a gente eu parei ali explicando para vocês, né? Sobre um planejamento complexo que é a holding, mas a gente ainda tem, por exemplo, tem imóveis fora do Brasil, ainda tem planejamento mais complexo com isso, que a gente não vai entrar no tema aqui, né? Nosso público é brasileiro. Ali, né? A gente não tá entrando nessa seara. Exatamente. Mas é o que eu falo assim, hoje em dia você tem informação, pelo menos, né? De não cair naquela questão de agora eu tô de frente ao inventário e olha quanto 150 mil para 40 mil. Você só precisa saber ter a informação e buscar saber como fazer isso, porque é possível. Mostrando aqui, é totalmente possível. Essa economia não se dá só no ITCMD, né? A gente tem uma economia em várias outras taxas. Esse de 150 para 40 mil é porque o valor de mercado ele é muito alto, né, para o imposto judicial e extrajudicial. Então, quando a gente coloca em hold, a gente consegue colocar o valor declarado no imposto de renda. Então, muitas vezes, quando a gente declara, a gente comprou ele muito barato, né? Então, a gente já comprou esse imóvel muito barato, então ele vai ganhando valor de mercado, mas ele não muda esse valor no imposto de renda. Então, é onde a gente consegue declarar essa enorme economia em cima do pagamento do ITCMD, né? Mas a gente tem ainda a economia com as custas judiciais, né? Então, as custas judiciais hoje ela é muito cara. Quando a gente vai para um processo judicial, a gente tem uma custa aí para um processo de 3 milhões de reais de inventário,
umas custas de R$17.000, que é muito caro, porque nesse valor de bem a gente já não consegue uma gratuidade de justiça, né? Já é mais difícil conseguir essa gratuidade, mas a gente já tem uma custa muito alta. Quando a gente fala em cartório, a gente já tem ali um custo por volta de R$8.000 a R$10.000, que ainda assim é algo, é um pouco mais econômico, mas ainda assim é alto, né? E quando a gente fala em hold, já não tem todo esse valor, porque a gente vai pagar a junta, então a gente consegue reduzir esse valor para R$2.000. Então a gente já buscou mais uma economia. Entendi. Né? Aí vem os emolumentos de cartório, que é todas as certidões, tudo isso. No judicial e no cartório, chega em volta de R$2.000 a R$3.000, que é a armazenagem da documentação no cartório, as certidões, toda aquela documentação que precisa, que não é pouco, né? Então, certidões de imóveis, e tudo vai dar por volta de R$2.000 a R$3.000. Na junta, a gente não precisa de tanta documentação igual no cartório, então a gente consegue já mais uma redução. E a redução maior é com advogado, né? A gente sabe, somos advogados, mas a gente sabe que pagar advogado dói. Né? Então, quando a gente está falando ali num processo judicial, num cartório, né, a gente precisa seguir a tabela do AB. Então, depende muito do estado. Em Minas, a gente tem um valor mínimo de 6% a ser cobrado. Então, se a gente vai fazer, assim, um inventário de 3 milhões, a gente vai cobrar no mínimo 352 mil de honorários advocatícios, né? O que reduz muito na ROD, porque a ROD a gente consegue cobrar de 2% a 3%. Então, por quê? Ela é mais rápida, ela não é tão custosa. No judicial ou no cartório, costuma demorar até 5 anos. Então, a gente tem um prazo muito extenso, né, para resolver essa sucessão. Né? E quando a gente está falando de hold, a gente está planejando o futuro. Então, ali a gente consegue colocar obrigações para filhos, obrigações para netos, quando a pessoa pode vender, se ela não pode, só pode vender aquele imóvel na terceira, quarta geração. Então, a gente consegue incluir normas que o inventário a gente deixa à mercê dos filhos, né? Às vezes os pais soam tanto e os filhos não valorizam, acaba perdendo tudo que os pais conquistaram com muito suor, porque não teve aquela criação, às vezes, de ser empresário também junto com o pai, né? Então acaba ali, vou fazer um investimento, faz um investimento mal feito. Na hold não, a gente consegue estruturar e manter o segmento, né, dos imóveis, né? A gente consegue manter a saúde dos imóveis. Aí, nisso tudo, né, essa economia toda, falando em judicial, cartório e hold, a diferença, né, desses 3 milhões para uma valorização aí de declaração de mercado de 3 milhões para uma declaração do imposto de renda, onde a gente vai trazer economia na hold de 800 mil, por exemplo, que foi declarado imóvel, a gente tem uma economia de 352 mil, né? O valor final, né, de pagamento de custos, né, 352 mil no judicial, 345 mil no cartório. De judicial para cartório, a gente já tem uma economia, né? A gente já vê ali uma redução, pouca, mas tem. Mas quando a gente fala de que vai colocar todos esses imóveis em uma hold, a gente traz uma economia de 352 para 112 mil, que é muito grande, né? E uma pessoa que tem 3 milhões, né? Vamos imaginar que seja uma residência. Para ela tirar 352 mil, provavelmente ela vai ter que vender, às vezes, abaixo do valor, porque ela vai ter que pagar esses custos muito rápido. Então, ela vai ter perda da venda rápida, né? Esse é um momento. Nenhuma família quer. Nossa, quando eu cito nos projetos, eles precisam vender algum bem, já que eles não têm nenhuma condição de pagar o imposto. É assim, você vê a tristeza, a alma da pessoa saindo assim do corpo. É muito doído. E eu entendo, porque você imagina, você já está ali na posse do imóvel, você já está de fato do imóvel, mas para você regularizar a burocracia do nosso país, você tem que vender um dos seus imóveis, ou seja, às vezes cair o seu padrão para poder deixar aquilo regularizado. Então, realmente, é bruto. É bruto para quem não busca se planejar antes. É bem bruto. Sim, eu coloquei nesse valor de 3 milhões, mas é possivelmente a gente planejar com valores menores ou muito maiores, né? Sim, tem muito a discussão, né? Para quem que a hold vale a pena. A hold, gente, é um mecanismo que a gente tem que fazer todos os cálculos. Então, sim, é preciso analisar qual patrimônio que você tem para saber se a hold é o mais adequado. Como eu falei, tem instrumentos mais simplificados. Porque, às vezes, se você não tem isso tudo de bens,
Você pode usar esses outros instrumentos. Depende muito, gente. A minha família não é igual a da Lilian, não é igual a sua que está me ouvindo. A configuração, a quantidade de filhos, o regime de casamento, o ano que as pessoas casam, o que elas construíram, cada uma família tem uma configuração. Não tem como eu falar exatamente o meu caso vai ser de outra pessoa. Assim, a gente tem que ver realmente o que aquela família tem de bens para colocar nessa hold e o que é a configuração, qual que é o interesse da família para isso. Porque a hold não tem aquele objetivo de burlar a lei. Não é para, tipo assim, você excluir um filho da herança, não é para esse tipo de coisa, gente. A gente está falando de planejamento da herança dentro da lei. Tá? Então, assim, apesar de parecer que ela tem uma flexibilidade muito grande, né, a gente usa isso de uma forma muito consciente, porque você ainda tem que seguir todas as regras. Na verdade, essa é a grande artimanha. Se você for conversar com qualquer pessoa hoje em dia, todo mundo sabe que é inventário, gente. Tem que ir lá no juiz, que tem que levar os bens. Todo mundo sabe que é um imposto, que é caro, tá? Mas e aí? Como é que você vai fazer para economizar dentro do inventário? Quais são as formas que você vai colocar ali de cláusulas nos contratos para você pagar menos, para você se sair melhor naquilo ali, gastando menos e ganhando tempo? Isso é o advogado que vai te orientar. É só analisando realmente o seu caso. A Lilian trouxe um exemplo aqui pra gente, foi muito bom. E a gente vê a economia que tem na hold, mas a gente tem que fazer esse cálculo família por família, patrimônio por patrimônio, entendeu? E analisar o que é a configuração, quando eu falo a configuração da família, é aquela família se dá bem para ter uma holding, porque é uma empresa e as pessoas vão estar ali administrando as cotas. Elas não é igual o inventário, gente, e depois cada um pega a sua parte e vai embora. É diferente. A ideia aqui é quando a gente vai se unir para a gente economizar, entendeu? E aí a família vai estar sempre com aquele vínculo. Então a gente tem que ver se é adequado, porque tem família que não olha um dentro da cara do outro. Mas a holding sai, por quê? Porque você mostra para eles a economia. Agora tem família também que é todo mundo junto, mas cada um quer o seu separado. Então a gente tem que todas essas coisas. A hold é bom nesse sentido porque não vai ser herdeiros, né? Vão ser sócios. Então todo mundo vai ter direito. Então você vai ser sócio em vez de ser herdeiro. Então, o que facilita muito a comunicação. Porque quando você fala, sou herdeiro, olha, eu tenho direito, eu tenho dinheiro. Quando você fala em sociedade, fala assim, olha, vamos lá, até que ponto, né? Então, a gente consegue realmente levar uma conscientização maior, né? E colocar isso em cláusulas que fica mais seguro. Porque quando a gente bota isso no inventário, vai ficar um pouquinho a decisão para o juiz, às vezes. Então, às vezes, é o juiz que vai decidir, não vai ser você. Então, você tem um bem para o juiz decidir com quem fica, com quem faz, né? Eu acho que pós-morte, ok, a pessoa que faleceu, ela não vai saber o que está acontecendo, né? Às vezes os filhos estão aqui brigando, né? Estão de mal um com o outro, porque não planejou isso antecipadamente, o que poderia ser evitado, né? E manter a paz, né? Em harmonia. É difícil. Mas e, gente, para deixar, se vocês quiserem fazer perguntas também, pode deixar a pergunta aqui, a gente vai respondendo, vou decidir vendo para vocês. E pedir para vocês compartilharem essa live, deixa o seu coraçãozinho, me ajuda a doutora Lilian também, gente. Porque ela é nossa convidada hoje, prestigia ela aí. Deixem também o coraçãozinho para vocês e compartilhem com quem vocês sabem que está passando por um problema desse. E a gente fica disposição para analisar se você tem algum caso, olha, doutora, eu acho que é possível para mim, eu tenho tal. Vem falar com a gente, que a gente vai ter um imenso prazer de ajudar, de analisar. Essa análise a gente faz com todo carinho, né? E vocês estarão em boas mãos, né? Que aí você vai ter um planejamento sucessório ali de uma advogada de sucessões excelente, né? E vai ter uma tributarista que vai te levar a uma economia enorme. Então a gente vai ter tanto o lado da sucessão quanto a economia tributária que tem que andar junto, né? Tem que andar juntos. E aí? Então, fazer a hold é muito vantajoso. Isso a gente já bateu aí, eu acho, e mostrou para vocês na ponta do lápis como que é vantajoso.
Muito vantajoso. E quem tem esse direito, fazer o quanto antes, né? Porque no momento da transição ali da reforma, já vai continuar sendo vantajoso, mas ela vai ser um pouco menos econômica. Então vai ter um valor menor de economia, né? E se for para economizar esse ano ou o ano que vem, que seja economizando mais, né? Ou, então me fala aí, como é que é essa questão, a reforma tributária, então, o que você acha? A gente tem que sair correndo para resolver tudo, como é que é? Prazo. Ela ainda está em caminho de votação, ainda vai ter muitas idas e voltas, muitas discussões, mas o quanto antes é melhor. Porque quando a gente fala de hold, a gente fala de documentações de casas, de imóveis. E muitas vezes o imóvel está um pouco enrolado, o cartório não é fácil, é demorado. Então a gente precisa ali de um prazo de 1 ano, pelo menos, para a gente poder instituir uma hold mais complexa, né? Uma hold mais simples, a gente consegue ali de 3 a 6 meses, até 2 meses a gente consegue fazer. Né, se ela já tiver com toda a documentação toda correta, né? Então, se realmente tem o interesse da hold, é ir o mais rápido possível para essa economia. Os políticos estão tranquilos, né? Porque todo mundo já tem sua hold, né? Então, para eles sabem que pode ter essa mudança hoje em dia, porque todo mundo tem, né? Então, o Ciro mesmo já falou que ele tem hold. Ele tá calmo e sereno porque a hold dele já está constituída. Então, para aquela hold que já está constituída, não vai ter prejuízo nenhum. Então, o único prejuízo vai estar para as novas, né? Então, é onde a gente tem que realmente conscientizar, levar essa informação para que mais pessoas entendam, né, essa urgência, que ela está, assim, urgente, né, para buscar essa economia e não dar dinheiro para o Estado à toa, né? Se a gente pode dar o correto, a gente não precisa dar em excesso. A gente nunca sabe o dia que a gente vai partir, gente. É a certeza que a gente tem. Eu sei que eu, às vezes, vou conversar com as pessoas sobre isso. Quando eles falam assim, não fala disso não, doutora, que atrai. Eu falo, gente, todo mundo sabe que um dia a gente vai... nova. Muito nova. Não, ainda quero ter muito dinheiro ainda para colocar na minha holding. Mas... a gente tem certeza que vai ter um dia. E às vezes a gente não sabe o dia, né? Então, fazer a holding, para quem tem patrimônio, principalmente, ela é uma coisa para amanhã mesmo. Exatamente, por prevenção, né? A holding, ela é preventiva. Não adianta falar, morreu, vamos fazer a holding. É tarde, né? Realmente ela é antecipada. Até as taxas, por exemplo. A gente está falando da reforma tributária, mas até as taxas de cartório, gente, todos os anos mudam. O preço vai se reajustando. Então, assim, tudo que você vai deixando para depois acaba ficando mais caro, até pela ação do tempo. Não tem jeito, né? A gente sabe aí que a gente está em época de... a gente tem um aumento, né? Eu, pessoalmente, como cidadã, como dona de casa, como mulher, percebi que assim, as coisas estão muito caras. E todo o mercado, tudo acompanha. Até a taxa de cartório, até os honorários. Tudo isso vai ficando mais complexo, mais caro cada dia. Com certeza. E o mercado também, né? O mercado também melhora o imóvel, que aumenta o tamanho do TCMD. Também tem isso. Bom, eu acho que o que eu queria conversar com vocês é sobre isso mesmo. Sobre essa questão da holding. Acho que é um dos melhores formas de planejamento de economia, com toda certeza. Se a família conseguir se unir para isso, é realmente muito bom. É descarado quando você faz os cálculos, você quer fazer holding no outro dia, porque os cálculos são impactantes. E aí, o que eu e a doutora Lilian trabalhamos fazendo? Estabelecendo como que vai funcionar isso. Porque mostrar que a economia, a gente já mostrou para vocês. Agora, vocês têm que pensar também o seguinte, como que eu vou estruturar isso? Como que eu vou deixar isso entre os meus herdeiros? E aí que é o pulo do gato, né? Digamos, que é aí que entra a expertise do advogado. Em colocar cláusulas que vão te dar proteção, porque você vai estar colocando os bens ali dentro da holding, e a holding, como é que ela vai ser administrada? Quem vai administrar? Essas cláusulas contratuais que você vai colocar, que vão estabelecer ali o que a família vai poder fazer, que é isso mesmo, de fato, né? O que cada um, qual vai ser o papel de cada um, o direito de cada um, isso é estabelecido no momento que você vai fazer a holding.
Por isso, essa estratégia tem que ser muito bem desenhada e saber muito bem o que a família pretende. Então, é muito tempo de conversa para entender, porque a gente faz os cálculos e a gente mostra a economia e todo mundo quer. Se a holding vai ser bem estruturada, aí depende muito do profissional que você vai contratar para estruturar as cláusulas da sua holding, para deixar ela, é um documento que você pode deixar, digamos, com a sua cara, né? Com as suas vontades. E aí a gente vai orientando como fazer isso de acordo com a lei. Porque também não adianta a gente querer tirar cláusula de onde a gente não existe, né, gente? Eu falo assim, né? Cláusula que é impossível para o direito brasileiro. Por exemplo, hoje em dia a gente fala, você não pode fazer herança de gente viva. Isso não existe. Herança é uma coisa que existe para quem falecer, para quem é herdeiro de alguém que faleceu, gente. Então aí fica lá, meu pai tá gastando meu dinheiro de herança, gente, o dinheiro é dele. Isso, por exemplo, é impossível dentro do direito brasileiro. Então isso a gente não pode colocar, que o seu pai não vai gastar mais nada do dinheirinho dele, tadinho. Mas o que não é contra a lei, a gente vai inserir e aí vai trazer essa segurança, essa blindagem, tanto na questão de blindagem patrimonial, como isenção de custas, e evita também toda essa parte de cair no inventário. Então, desculpa, gente, a voz está indo pior aí. Cai no inventário. Quem faz a hold não precisa fazer inventário, tá, gente? Então, aí a gente consegue realmente fechar esse ciclo e dar toda essa rapidez e economia que a gente está falando para as famílias. Sim, e quando falece, a gente não tem que abrir esse inventário, essa sucessão. Então, a gente consegue realmente repassar as cotas com muita mais facilidade, ou até mesmo manter a empresa em hold, né? Então, porque vai ter os outros sócios. Então, quando um falece, a empresa não para. Então, a hold continua em funcionamento, mesmo um sócio falecendo, porque tem os outros sócios para dar andamento na hold. Então, não nada se perde, se ela continua, né? Ela não tem uma interrupção com o falecimento de alguém. É um dos pontos mais vantajosos dela, porque você não tem um imóvel preso enquanto o inventário está sendo resolvido. Não, ele vai ficar livre. Né? Eu falo que a hold trata muito dessa questão, de um legado, de você construir um patrimônio. Eu acho muito importante a gente falar sobre essa questão de construir um patrimônio, de não se perder. Porque, tipo assim, eu vim de uma família simples. Então, tudo que a gente conquistou até agora, eu não quero perder. E aí, eu tenho que tomar os devidos cuidados para eu não perder. E assim sucessivamente. E é assim que as famílias enriquecem. É assim que a gente constrói patrimônio. Para começar, não perdendo. Não pagando mais imposto. Não deixando isso ficar anos no judiciário, numa briga de inventário. Mas, eu falo, para todas as outras coisas, eu estou lá tratando os meus inventários porque eu realmente gosto dessa ação. Eu gosto dessa ação, adoro fazer partilha, dividir lá para cada um, mas nem todo mundo precisa passar por isso. Eu acho que a hold, esses planejamentos sucessórios, seja o simplificado ou o avançado, são o futuro. Eu acho que os mais jovens vão vir mais com essa conscientização. Mas eu entendo que é muito cultural do brasileiro não pensar e aí eles caem no inventário. Então, eu e a doutora Lilian podemos ajudar vocês de qualquer forma. Sim. Outro ponto positivo, você com a sua fala acabou vindo aqui, né? No dia da manhã, meu imóvel está numa hold, eu não posso vender? Pode. E ainda assim terá economia. Quando a gente tem um imóvel na pessoa física, imagina que já passou ou o inventário ou você já fez a hold. Então você já conseguiu essa primeira economia fazendo a hold, né? Largou ali o inventário de lado. Você, quero vender um imóvel que está lá dentro da hold ali na empresa. Eu posso? Pode sim, né? Vai depender um pouquinho das cláusulas que estão no estatuto, né? Então a gente consegue analisar tudo isso, mas é possível vender. E essa venda, ela vai vir como economia, porque a gente vai estar falando sobre o regime, né? A gente vai estar em um regime de empresa. Então, a gente vai pagar ali uma tributação de 6% a 11%. Quando a gente fala de vender em pessoa física, se ela for valorizada, dependendo do valor, né, que é da valorização do imóvel, a gente paga 15%. Se ela for diretamente na pessoa física, pode chegar até 27,5%. Então, assim, até na venda pós a hold, ainda assim, vem uma segunda economia, né? Essa é aquela economia que a gente não pensa, mas que ela é possível um dia, né? Sim.
Bom, economia, essa live tá chiquérrima. A gente está ajudando toda a população brasileira desse jeito. Se vocês estiverem ligados no nosso canal, vocês vão economizar e a família de vocês vão ter, ó, paz. Exato. Não é? Também. Mas minha voz está indo pro beleléu. Eu não estou conseguindo quase falar mais. Eu estou tendo que gritar aqui. Vamos anunciar para todo mundo que a gente tem um e-book, né? Que a gente vai lançar um e-book. Vamos anunciar. A gente produziu um e-book, produzimos um e-book aí para falar um pouquinho sobre a reforma, né? Eu vou aproveitar e mandar um novo, que é de holding, né? Então, eu até encontrei ele aqui, já vou aproveitar para mandar. Então, a gente vai deixar disponível. Entre em contato com a gente no inbox, né? Que a gente manda para o seu e-mail esse e-book, né? Só falar com a gente, né? Eu vou ver qual que é a melhor forma com a doutora Josilene, né? Mas eu acho que a chamar no inbox fica lá, né? Link na bio também. Tem os contatos também da gente. Ou você vai privado ou no link da bio. Os dois vocês conseguem falar com a gente com muita facilidade. E a gente envia esse material aí com todo carinho para nem que seja manter-se informado, né? Ou ter aquela pingo de curiosidade. Será que é possível? Será que o meu tio, meu avô, né, alguém que eu conheço é possível informar, né? Demonstrar essa oportunidade às vezes desconhecida. É isso aí. Doutora Lilian, quer acrescentar mais alguma coisa? Acho que falamos tudo, né? Levamos bastante economia. Sua voz também já foi. É muita emoção de economia, né? Que a voz vai até embora. É engraçado porque... Essa mudança de tempo, né? Não tem jeito. Agora, depois, eu tava conversando com um monte de gente. Ah, fulano também tava assim. Eu acho que é um andaço desses na cidade, né? Mas... a mudança no tempo domingo, né? O frio começou ali no domingo e não parou mais. Comecei, mas eu comecei antes. Eu comecei, acho que na sábado, mais ou menos. Mas a minha voz foi-se embora. E aí hoje ainda tá melhor. Eu economizei ela durante o dia. Eu ficava assim, eu não vou falar. Para gastar. Mas estou a ponto de remédios e sprays, mas fora isso tá tudo bem. Graças a Deus. A gente segue nos nossos compromissos. Bom, eu vou deixar aqui então. Vou deixar aí o contato da doutora Lilian. O meu também, se vocês quiserem, pode chamar a gente no inbox ou no link que a gente tem na bio também, tá? Espero realmente que se vocês esperam não passar pelo inventário, busquem orientação com relação a essas formas de planejamento que a gente falou. A gente trouxe cálculos aqui super interessantes, mostrando para vocês quanto é econômico fazer o planejamento da herança pela holding. E se alguém quiser saber mais sobre o nosso trabalho, também pode acompanhar a gente nas redes sociais. Toda semana vocês sabem que eu estou postando vídeos lá no YouTube com relação a esses mesmos assuntos, né? Esse é o tema que eu abranjo. Eu defendo realmente que as famílias enriqueçam mesmo nesse país também. Então, estou lá levantando minha bandeira. Vamos formar patrimônio, vamos sim resolver essa questão. Me contem se vocês gostaram aí da participação da doutora também. E eu quero agradecer a todos que estiveram por aqui, todos que passaram, os convidados da doutora, os meus convidados também. E é um prazer falar com você novamente. A gente ainda se vê esses dias, né? A gente vai se falar, porque tem muita coisa vindo por aí. Mas eu quero te agradecer pela participação. Eu que agradeço, né? Eu fico imensamente feliz de explanar um pouquinho dessa parte do tributário que é muito desconhecida, né? Principalmente para pessoas com imóveis, né? Com menos imóveis, né? Porque a holding era muito falada para empresários que possuem 12, 15, 20 milhões. Então, ela ficava muito inacessível, né? A gente. Agora não. Agora, realmente, ela tá aí para todo mundo, né? Então, vamos fazer proveito, realmente dissipar esse conhecimento, né? Fico muito honrada pelo convite. Com novos temas, a gente volta por aqui para apresentar novos temas, novas economias, porque pagar menos é o que a gente gosta. Não tem jeito. Com certeza. A live fica por aqui então, gente. A gente se vê na semana que vem. Novamente teremos live nesse canal. Fiquem ligados que eu vou estar sempre comentando com vocês essas novidades que acontecem. E essas invenções
né, da nossa legislação que é tão complexa. Um abraço, uma boa noite para todos. O vídeo vai ficar por aqui. Tchau. Boa noite. Tchau, tchau.